Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso grupo de estudo Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, de Dourados, Mato Grosso do Sul, que há mais de 5 anos vem estudando obras do Sebastião Camargo, que está aqui conosco, né, nos dá a honra da sua presença, para nos ensinar um pouco mais, né? Ler conosco e nos ensinar a abrir os nossos olhos, a abrir a nossa visão, a abrir a nossa consciência. Né? O tempo de despertar o ser está relacionado com o despertar da consciência. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá, pedir primeiramente ao Sebastião a dar o seu bom dia, depois passamos ao Marcelo, ao seu Luiz e à dona Miriam. Um magnífico dia diferente, mas quem fará? Eu, você, a quem agradecemos, né, espectadores, agradecemos ao Marcelo, a dona Miriam, o Luiz Carlos, e cada um onde quer que se encontre. Deus nos abençoe com as oportunidades para que façamos deste o melhor de todos os dias. Bom, que nós possamos aproveitar esse momento de reflexão, né? Internalizar os conhecimentos aqui adquiridos, né? Que possamos fazer, após esse estudo, uma versão melhor de nós mesmos aí. Consigamos ser um pouco menos grosseiros com a vida. Miriam? Bom dia, meus queridos. Hoje, a reflexão de hoje vai nos ensinar muito sobre a nossa vida e o que nós fazemos para o próximo, para o planeta, para tudo, a galáxia, para todos nós. Hoje vamos aprender e refletirmos a semana inteira, a vida inteira, o que é o melhor para nós, para o nosso espírito. Bom dia a todos. Agradeço pela oportunidade que eu possa entrar no programa e sair muito melhor. E esse é o grande propósito nosso. Eu vou ler um trechinho aqui, que foi a leitura da abertura minha, desse livrinho, esse simplesinho do Ramos, que está dentro do que nós vamos estudar hoje. O desenvolvimento de uma criatura sadia exige consciência de si, ou seja, consciência reflexiva sobre si própria, sobre sua condição e os seus processos interiores. O que chamamos de problemas na Terra são simplesmente lições não aprendidas, isto é, tarefas que precisamos repetir porque ainda não conseguimos internalizá-las. Então, diante de umas conversas que nós tivemos, uma dessas reuniões, a abertura da fraternidade, Sebastião falou que o propósito nosso, na verdade, não é tirar os empecilhos da nossa vida, é nos tornarmos luz e encarar com muita facilidade todas as situações que vão aparecer para nós. Porque, pelos exemplos que nós tivemos aí, dentro do próprio Espiritismo, ou então, a formação da Igreja Católica, essas pessoas que levaram essas luzes, essas mensagens, jamais tiveram uma vida muito sossegada, né? Pelo contrário, alguns até perderam a vida física para manter o ideal. Que nós tenhamos esse propósito aí. Obrigado. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos todos que estão aí, que estão diante, né, dessas falas. Eu acho que nem preciso, não sei, o Sebastião vai fazer a retrô, mas
eu só vou colocar uma coisinha a mais, né? Ouvindo o Sebastião falando do Pietro Baldi, e me atentei a uma coisa, né? A fé primeira era uma fé cega, que é o que nós aprendemos, né? A fé, indiscutivelmente, é algo assim que as pessoas tinham por algo sobrenatural, fenomenológico, inexplicável, e que tinha que ter maravilhas. Era essa a fé. Passamos para um outro estágio da fé, a fé raciocinada. Raciocínio por quê? Porque buscamos a lógica, a compreensão de tudo. E Sebastião chama-nos a atenção. Estamos na fé consciencial. E hoje nós vamos ler, né, a obra dele, ler comentando, né, que é a nossa metodologia, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, na página 26, com um tema que realmente nos instiga, né? Educação integral. O que nos integra, né? Por que estudamos o amor e o amar? Para que serviu essas leituras preparativas para chegar nesse tema aqui, educação integral? Nós já sabemos da cura integral. E quando eu penso em educação, Sebastião, eu penso em todas as 7 saberes, né, que nós temos já em nós, que foram identificados, provavelmente tem outros, né, por Edgar. Agora, lembro o nome, Adriana. Estudei isso lá há muito tempo, no ano 2000, o autor é um autor francês. Ele falava desses 7 saberes que nós desenvolvemos, que se identifica com as intelectualidades, né? A inteligência mesmo, propriamente dita, que é essa capacidade da gente desenvolver os nossos raciocínios, a sinestésica, e por aí vai, né? Sinestésica é corporal, pessoas que têm habilidade para dança, a inteligência espacial, e a inteligência emotiva, que eu quero tocar, a inteligência emocional, né? Que tem a ver com as nossas emoções. A Edgar Morin, isso, obrigada, a Pamela é atenta, né? Edgar Morin, o Morin, eu falei assim, não está vindo o sobrenome, é o Morin. Então, o Edgar Morin fala sobre esses saberes, esses conhecimentos, e aí, para mim, Sebastião, quando eu leio Educação Integral, eu penso em desenvolvendo todas essas potencialidades de alma. E, lógico, né, aqui nós vamos tocar na educação consciencial, né, porque o que é estar e ser consciente? Né? São 2 situações que hoje nós precisamos desenvolver em nossos corações, né? São 7 saberes necessários à educação do futuro, Edgar Morin escreveu para nós. Isso foi na década de 90, você confirma para mim aí a época, porque eu estudei em 99, 2000, essa obra, então ele já devia ter escrito isso. Só para você entender um pouquinho do que nós estamos falando, né? No século passado, ele identificou como educação do futuro. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ele vem trabalhando o ser integral, né? Então, não estamos destoando de nada que está na nossa base, porque quando nós pensamos em evolução, né, junto com Santo Agostinho, nós temos que desenvolver, e Kardec coloca bem claro isso, a mudança de hábitos. O que tem a ver hábito com a educação integral? Tudo, né? Então, nós vamos hoje discutir um pouquinho sobre isso. Isso, ele foi escrito em 99, né, e publicado em 2000. Realmente, no mestrado, a gente lê obras recentes. Então, vou passar aí, porque eu fiz mestrado 99, 2000, 2001. Vou passar aí a fala para você, para não viajarmos muito, né? E falando um pouquinho da retrô da aula passada, nós lemos de carreirinha, como disse Sebastião, os conceitos abordados nessa obra para palavras que podem ter múltiplos conceitos, né? Então, ele traz a essência de cada conceito, e também lemos um poema de Castro Alves, né?
que uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança para o infinito. Marchai, dedico a nossa irmã Miriam aí. E ao Marcelo, né? O Marcelo está voltando hoje. Hoje nós vamos ter a voz do Marcelo. Sebastião, faz a retrô aí, nos direciona como que devemos ler agora essa parte, né? Dá um toque aí para nós. Acho que, em primeiro lugar, você poderia ler o primeiro parágrafo do terceiro livro, Despertar da Consciência do Abismo às Estrelas, que começou a nascer dia do meu patrono. Fala que ele é meu, que é São Sebastião, né? Então, fomos liberados para começar a nova trajetória, e só faça a leitura e depois a gente pode fazer alguns comentários e vamos seguir com a educação integral, lembrando de Richard Bach, que também deu a sua contribuição dizendo que educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já possui. Isso nós já sabemos. E instruir é dar a ele aquilo que ainda não possui. Mas ele afirmava assim: ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Às vezes até mais. Aprender é recordar o que já sabemos. Agora, fazer é demonstrar que nós sabemos. E o primeiro item da obra do terceiro livro, ele se chama... Ele tem 2 itens. Querer não é saber. E depois o segundo, saber querer. E o que você vai ler é o introito, o primeiro parágrafo do Querer não é saber. Vamos lá, que chique, né? Vamos que vamos. A terceira obra, então, iniciando. Estamos cientes de que a primeira tarefa de um médium é a sua auto-iluminação. Ou seja, iluminar-se na ação de forma consciente e responsável. Portanto, trabalhar a mediunidade com o Cristo em espírito verdadeiro, para nós, outros, é motivo de honra e glória incontestes. Cônscio de que a incumbência de tal desiderato traduzir-se-á tão somente em adquirir consciência no serviço libertário, com o inegável desinteresse pessoal. Para tanto, faz-se imprescindível servir em total entrega, sob a égide do amor que tudo gesta e do amar que tudo promove. Tal ação iluminativa e integrativa dar-se-á onde quer que estivermos, ou em qualquer estado consciencial e dimensional em que nos encontrarmos. Por esse motivo, devemos executá-la pelo simples prazer de ser útil, com a humildade e a justa intenção de progredir sempre em todos os sentidos. Assim sendo, seremos um com ele sob a luz diretora de seu Evangelho Redentor, em seu pleno exercício no bem, operante que a tudo e a todos beneficia. Eis o objetivo essencial de todo médium de consciência desperta. Em suma, o aspirante interessado na lídima edificação desse divino sacerdócio precisa pensar com singular lucidez o que habitualmente sente ou intui do seu imo, a fim de falar com ciência o que, por conseguinte, pensa, para viver de modo autêntico e verdadeiro o que apregoa, fiel e plenamente.
Né? Assim, eu quero já me intuiu aqui, né? Vou fazer um curso esse ano no MEPA, me pediram sobre passistas e vou começar com esse introito, Sebastião, se você permitir. Com muita honra. O Crispim fez a mesma coisa na primeira aula dele esse ano, ele pediu para usar também. Então está nascendo um novo filho após profundas reflexões, após a expansão da própria consciência, porque não somos mais o mesmo. Quem vai escrever o terceiro livro não é quem escreveu o segundo e tampouco quem organizou o primeiro. No processo de educação integral, nós vamos perceber isso, o mesmo que está nesse parágrafo inicial. Porque todos somos médiuns, queiramos ou não. Agora, o ideal, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, numa reunião mediúnica, por exemplo, o primeiro espírito que devemos receber é o nosso, para saber quem realmente somos. E isso fazíamos desde o Egito. Quando nascia uma criança, a primeira coisa que se fazia era evocar a consciência da criança, para saber de quem se tratava. Se era alguém com alto cabedal espiritual, ou outras potências, ou alguém que não tinha mais nobres qualificações para saber como direcionar. E quando nós soubermos fazer isso, que é a intenção de modo mais profundo, etapa a etapa, do terceiro livro, com certeza podemos dizer, em alto e bom som, a semelhança do que dissera Hermes Trismegistus, lembrado por Sócrates e depois Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade sobre você mesmo. Sois deuses. E conhecendo a verdade, será livre. Será um mago sideral, como Ramatiz narra. Agora você pode criar outras consciências na sua própria consciência. Por isso, o processo de autocura a essa altura nem graça terá, porque só adoece quem não sabe conduzir a si próprio, porque doença é acidente de percurso. E doença é considerada aquilo que eu entro e não consigo sair sozinho. Se eu conseguir, como eu acabei de dizer, é só um acidente de percurso. Porque todo desequilíbrio, toda desarmonia, toda dissonância em relação às leis, nós podemos dizer que estamos enfermos. Pode ser psíquico, emocional, moral, espiritual ou até físico. Mas quando entendemos que a educação integral, de fato, é a educação integral do ser psicobiofísico, moral e espiritual. Porque o que adianta somente a educação que permeia mais no intelectivo, sem as diretrizes da inteligência emocional, e mais ainda sem os alicerces da inteligência espiritual ou da consciência ética, que as três sintetizam, ou inteligência ética. Quando nós sabemos a que veio ou a que viemos, toda essa trajetória e principalmente o que somos, não cabe mais para nós quem somos, mas o que somos. E o nosso vir a ser, que não há limites, mas sim possibilidades infinitas desta iluminação e expansão consciencial. Antes de começarmos aqui, estávamos escrevendo um parágrafo e mais ou menos assim foi o enredo de quando paramos para começar a live.
Então, o intuito primacial em tão grandioso enlevo, seria do abismo às estrelas, é a iluminação dos que dormem no berço esplêndido da ociosidade quantitativa no acúmulo sem proveito. Ou seja, é o chamamento à responsabilidade de quantos caminham às escuras, alheios ao que lhes competem executar com maestria, mas ainda permanecem distraídos às margens do saber operante. E isso estamos falando dentro de nós, não estamos falando para o externo. Por conseguinte, é a justa promoção dos que já despertaram para a vida em plenitude, trabalhando harmônica e celeremente pelo bem do conjunto, na louvável expectativa da ascensão consciencial para o mais alto. Por fim, como consequência natural, ocorre e sempre ocorrerá a expansão qualitativa dos que constitui a consciência máter, da qual, por cujo intermédio, se efetivará a justa semeadura das miríficas sementes de luz, previamente priorizadas, e o trabalho enobrecedor na lavra dessas imanências intrínsecas à superconsciência, no perpétuo evolver expansivo do reino de Deus em si. Então a gente percebe o poder de síntese, sem falsa modéstia, porque não é nosso, de quem está no comando desse livro. Então, em poucas palavras, tão grandioso conteúdo para o repensar. E é todo voltado, todos os 3 livros é voltado para si. Mas esse com maior profundidade e maior atenção nas minúcias. Como dissemos, se o primeiro é o alicerce, se o segundo é as paredes, a cobertura tem que ser à altura da proteção das paredes e do alicerce, senão a casa pode cair. É com vocês. Maravilha. Exatamente, né? Educação integral, né, do ser, para a gente poder expressar a nossa essência, né? A essência em que fomos formados no amor divino e colocar para fora isso na forma de harmonia com a lei. E a grande dificuldade nossa, né, realmente, é agirmos de acordo com a lei, porque muitas vezes estamos envolvidos dentro de nós crenças que foram construídas durante várias existências e que hoje nós precisamos nos libertar, né? Então, aí até a liberdade fica num outro aspecto, num outro sentido, né? Não é a liberdade de eu ficar parado, de eu não precisar responder a nada, não, é liberdade com responsabilidade, no sentido de que eu estou à frente da minha vida, eu estou à frente do meu destino, sou eu que construí tudo isso que está em torno de mim, né? Então, se libertar de doenças, se libertar de conceitos, estruturas psíquicas que nós construímos e demos forças a ela, hoje é o fundamental, né? Então, a educação do ser integral para uma saúde integral é necessário que nós repensemos e refaçamos o nosso percurso de maneira mais brilhante e consciente. Vou passar aqui, então, para o
meu irmão Marcelo, fazer a leitura, né, Marcelo? E aí começamos o debate, né, e vamos sentindo o tom. Você decide aonde para, Marcelo, se você achar que é necessário aí para fazer explicações. E aí a gente passa a rodada na mesa e Sebastião conclui para nós. Pode ser desse formato? Andamos brasa. Educação integral. A educação calcada nos valores éticos morais, não castradora, que estimule a consciência do dever e da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com o seu próximo e para com a vida, equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. Esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. Enquanto este discernimento não se transforma em força canalizadora para o seu bem, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento que lhe advém dos agregados físicos e mentais contaminados. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. André Luiz, né? O Espírito da Verdade. Reflexionemos com Joana de Ângeles acerca do que a insigne mentora estabelece como educação integral, tema deste precioso texto de sua autoria, por intermédio do seu fiel e memorável educando. A importância da educação transcende ao que lhe tem sido atribuído, face ao imediatismo dos objetivos que os métodos aplicados perseguem. A palavra educar vem do latim educare, educere, que significa, literalmente, conduzir para fora ou direcionar para fora. O termo latino educare é composto pela união do prefixo ex, que significa fora, e ducare, que quer dizer, educere, que quer dizer conduzir ou levar. O significado do termo, direcionar para fora, era empregado no sentido de preparar a pessoa para o mundo e para viver em sociedade, ou seja, conduzi-las para fora de si mesma, mostrando as diferenças que existem no mundo. Entre outras definições, encontramos no dicionário básico da língua portuguesa Aurélio as seguintes definições para educação: processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Os conhecimentos ou as aptidões resultantes de tal processo, preparo, o cabedal científico e os métodos empregados na obtenção de tais resultados, instrução, ensino. Aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Conhecimento e prática dos usos de sociedade, civilidade, delicadeza, polidez, cortesia. Nas instituições de ensino, normalmente se estabelecem objetivos imediatistas a serem logrados mediante a realização de uma série de atividades num tempo determinado. Joana de Ângeles deixa claro que a educação transcende ou ultrapassa esse horizonte restrito. Vai muito mais além e, nas definições supracitadas, constata-se que educar equivale também a fazer florescer no indivíduo toda a sua potencialidade,
sua faculdade latentes. Paramos aí, né? Acho que já dá para ter uma discussão de uns 3 dias aqui. Eu também penso que sim, né? Você quer começar? Suas impressões? Tipo, como professor, eu já me coloco como indivíduo da ação, né? Então, acho que a primeira coisa, e o texto não fala sobre isso, né? Não está fazendo essa abordagem, mas que a educação, ela, como fala das escolas, das instituições, ela não é função do professor, tipo assim, como é descrito aqui na minha visão. O professor é um dos elementos que fazem parte desse processo, mas o instrutor, aquele que dá lá um conjunto de conhecimentos específicos, né, e facilita o entendimento do aluno, ele tem uma função no processo educativo, e os pais, os amigos, os familiares ou fazem parte esse processo educativo que está aqui descrito. Eu acho que ele é mais vinculado à família do que às instituições de ensino, né? Porque, claro que eu estou falando das minhas mágoas, então pode ser que isso seja um pouco desvirtuado pela forma que eu vejo o mundo, né? Mas eu vejo que hoje em dia as pessoas querem muito que a escola consiga educar no sentido de instruir os alunos a pensarem como os pais pensam. E não tem problema nenhum, mas, tipo, os professores, as instituições são indivíduos, né, específicos que têm suas próprias formas de pensamento, suas próprias angústias, suas próprias dores, não foram educados nesse nível de educação que aqui está descrito. Então, cegos conduzindo cegos, né? E, às vezes, o pai tem uma visão de mundo e espera que a escola ensine aquela visão de mundo para os filhos. E a escola não... E os professores que lá estão têm suas próprias visões de mundo. Por isso eu ainda talvez não cheguei a esse nível evolutivo que aqui descreve, mas eu me vejo mais como um instrutor do que como um professor no sentido de educador. Porque eu instruo, passo um conjunto de conhecimentos que eles vão usar na vida, mas atender essas condições morais que aqui descrita, de trazer o aluno para conviver em sociedade, vivenciar, eu vejo que isso aí é mais uma visão da educação família do que necessariamente da educação instrução, né? Não quer dizer que ele não vá vivenciar e ter os dois no mesmo lugar, tipo assim, não se torna uma pessoa melhor indo na educação, na instituição. Mas transferir isso para instituições também acho que é um erro grave dos pais. Mas, lembrando, isso é um professor magoado com a vida, só falando. Você trabalha com adolescentes, né? E eu sei o quanto que isso é desafiador. Hoje em dia, temos a Pâmela aqui que também está trabalhando com adolescentes, e ela traz até uma contribuição. Já vou colocando para a gente ir pensando, e Sebastião arremata para nós, né? Educar a nós mesmos para educar o outro, pois a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Então, ela traz essa mensagem, e a sua mágoa, né, na questão de que passam a responsabilidade para a instituição, né, coisas que deveriam ser feitas dentro de casa. Mas eu comecei a pensar, o que é instituição, Marcelo? O que é escola? Né? São formados por pessoas, como você colocou, cada um com as suas crenças, mas o que nós não podemos nos eximir, né, é essa tríade que Sebastião colocou para nós aqui de evolução: inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência ética. Essa tríade que nos forma e que todos temos, né, algo a passar para quem quer que seja, num aspecto não direcionado de tentar romper com crenças que as famílias têm, que as pessoas têm, com direcionamentos que elas têm,
mas sim trazer a essência do conhecimento. Não sei se é por aí, né, Sebastião, que nós temos que caminhar para poder realmente preparar o espírito. Então, hoje, o que eu percebo, as instituições têm uma preocupação de fazer o profissional, né, habilitado a determinadas atividades e ponto. E eu já tive gênios do meu lado, pessoas habilidosas intelectualmente, mas emocionalmente. Acho que eu já contei aqui, né, de um rapaz e um gênio, o que ele construía na sua área, na computação por trás, a equipe não dava conta. E, primeiro, ele deixava os caminhos que, se não perguntasse a ele, era um pouco cruel, né? Se perguntasse a eles, não iam dar conta mesmo, né? De abrir aqueles caminhos dos sistemas, das linguagens, da área da informática. E um dia, eu tive que chamar a atenção dele, porque ele estava onde? Dentro daquela sala onde ficam os servidores refrigerados. Ele não conseguiu mais ficar com a equipe e se isolou dentro daquele lugar congelante, que ficam os servidores enormes da universidade. E isso, ficou lá dentro. Eu falei, por que você está trabalhando lá, fulano? Ele falou assim, porque lá daí eu não tenho contato com os outros. Eu não consigo. E um gênio. Né? Eu chamei ele várias vezes, falei, por que você não conclui seu doutorado? Porque ainda não está pronto. Já tinha... as pessoas da universidade davam tempo para ele concluir, já tinha passado o tempo necessário, porque o trabalho estava pronto, era só ele defender, mas ele achava que não estava pronto. Então, faltava inteligência emocional, espiritual, né? Então, falta, né, nesse ser, para poder vivenciar com o outro. Isso é algo que a gente tem que começar a pensar no meu processo educacional. Eu ensino contabilidade. Será que eu tenho que ensinar só o pessoal debitar e acreditar, entender esse raciocínio, que hoje nem precisa mais, os sistemas da informática faz tudo, mas eu tenho que entender o raciocínio, compreender as linguagens técnicas da contabilidade, ou eu posso avançar um pouco mais, dar a minha essência, né, de amor, de compreensão para as pessoas que estão ao meu entorno? Como que eu envolvo um aluno a querer mais na sua vida, a alçar voos na sua vida? E eu trabalho com pessoas que estão em aldeias distantes, para vocês que estão aí conectados com a gente, aldeias distantes desse nosso Brasil, né, policentro de pesquisa, Rio, São Paulo, Porto Alegre, como sendo os lugares onde mais desenvolve a ciência humana brasileira, estão longe desse conhecimento. E como é que eu preparo esse ser para ele avançar? Então, são coisas que nós, da educação, temos sim que trabalhar melhor, né? E já vem direcionando a gente nesse sentido. Então, existe uma literatura educacional buscando isso. Então, eu não vou fazer o papel do papai e da mamãe, né, de jeito nenhum, mas eu vou fazer o meu papel enquanto professora, né, que assumi esse cargo, essa função, e vou junto, né, ao encontro desse ser que está tão carente de conhecimento e tão mal conduzido. Agora, o Espiritismo nos liberta no sentido de apresentar, temos o pai e a mãe que merecemos, né? Então, eu tive a oportunidade de ter um pai e uma mãe que me orientava diariamente, inclusive as leituras, já falei aqui para vocês, né? Eu tinha férias, e nas férias eu tinha que ler um texto todos os dias para o meu pai, e tinha que fazer uma redação, né? Então, ele estava me preparando, né, de uma forma muito amorosa, de como ser, né, e expressar-me, porque isso era necessário para a minha vivência aqui na Terra. Então, nós estamos no lugar certo, com os pais que nós merecemos, mas, né, se eles não me conduzem para o caminho certo, e eu encontro fonte e inspiração
em outras pessoas para me conduzir, porque eu, enquanto espírito, faço as escolhas, né, e tenho esse direito de fazê-las, então eu vou me conduzindo melhor. E que o Marcelo seja o melhor professor para aquelas jovens rebeldes, né, que, olha, o que nós estamos comentando aqui, Sebastião, são mazelas da educação que nós passamos, de que quando a gente chega na sala, eles nem olham para a nossa cara. Não estão nem aí para o que nós estamos dizendo. E aí isso vai, lógico, diariamente você enfrentar uma turma dessa, né? Não é fácil para o docente, porque você não sabe se você dá pirueta, o que você faz para chamar a atenção desse ser. Então, aqui eu sei que é da educação de nós mesmos, como disse a Pamela, mas esse ponto que o Marcelo trata é um ponto fundamental da humanidade como um todo. Eu caminho muitas escolas aqui no Mato Grosso do Sul. Eu caminho por muitas escolas. Eu tenho um projeto que chama Jornada das Profissões. E aí eu falo com alunos do ensino médio. E o ano passado eu tive a grata satisfação de passar por uma escola pequenininha. Até no caminho, meu amigo ia falando assim, olha, lá só tem uns 6, 7 alunos, a gente faz tudo num dia só, o que você acha? Vamos aguardar, né? Vamos ver como que é. Foi a escola que melhor nos recebeu, todos os alunos estavam inscritos no Enem, todos os alunos, eu falei, ali estava 100% interessado, todos os alunos se interessaram por todos os processos seletivos da UEMS, inclusive até a professora da escola falou que ia estudar de novo, pela forma que a gente abordou o que a UEMS podia desenvolver e apresentar hoje, no aspecto internacional. Então, observe, né? Às vezes a escola pequenininha, lá do interior é um município tão pequeno que é um distrito de outro município, né? Não é nem município, e ali uma professora engajada, querendo fazer acontecer, os meninos dela vinham conversar com ela diariamente, olha que garra de professora, que exemplo de professora, ia lá, senta aqui fulano, por que você não está agindo assim? O que está acontecendo na sua vida? Nós podemos sim, podemos extrapolar, né, essa forma que você colocou, como nós fomos conduzidos no passado, porque nós replicamos, né, replicamos a educação que recebemos. Então, nós podemos melhorar, a partir de hoje, a forma como nós nos conduzimos frente aos nossos jovens. Virão todos? Talvez não. Às vezes, um que vem, que você conquista, que você tira daquele fosso que ele está, nós já estamos cumprindo melhor com a nossa missão de educadores. Né? É um título, nós estamos buscando isso. Né? Então, isso é importante. É por aí, né? Eu queria falar até todas as discussões das frases que estão aqui, acho importante, mas vou passar para o seu Luiz falar e para a dona Miriam, para depois o Sebastião rematar conosco. O que o Marcelo falou é uma grande realidade. Né? Aqueles que já sentavam numa cadeira aí, existem professores, né? Eles vão instruir, eles vão passar aquele conhecimento que ele tem, sem que é um dever, é uma obrigação dele, porque ele recebe para isso. Só que se ele for um professor consciente, ele pode dar algo a mais para esse aluno. E eu tive professores, eu sei e tenho certeza que essa instrução ético-morais não castradora, que essa palavra é forte, essa palavra. Estou falando do meu caso, nós tivemos uma educação bem castradora de alguns valores, né? Principalmente o religioso. Então, eu tive professores, um de cálculo na engenharia, que ele era um coreano, que parecia que ele acabava de sair da Coreia e entrava dentro da sala, virava para a lousa e escrevia. Aquele ele estava fazendo jus ao salário dele. Ele levava instrução, só isso também. Não tinha um sorriso, não tinha uma conversa amiga, não tinha nada.
não culpo eles, não. Né? A gente não sabe qual que foi essa educação castradora que ele teve. Mas eu já tive professores, um de matemática na escola, ele, um dia da semana, ou 15 dias, ele simplesmente fechava o livro e falava, hoje nós vamos conversar sobre o cosmos, sobre o universo. Aí o povo lá do fundão, hoje não, pelo amor de Deus. E tinha pais que vinham reclamar dele. Meu filho está falando que você falou sobre pegar um avião, um foguete, sair numa direção reta, onde nós vamos encontrar um muro e que vai acabar tudo isso daí, se existe esse muro, ou se nós vamos dar uma volta e vamos voltar em nós mesmos. E ele gastava a aula inteira conversando com aquilo ali. E boa parte dos alunos, inclusive eu adorava, porque eu nunca tinha tido uma mente que me abrisse sobre isso daí. Eu vivia o mundo aqui da Terra, bem preso na Terra. E ele me alertou sobre essa situação cósmica do universo que eu não tinha. E já estava lá no meu 8º ano e tal. Então, o professor, ele tem que, por obrigação, ser um instrutor, que nem o Marcelo falou. Mas, por doação, ele tem que ser esse ser que leva a situação ético-moral. A responsabilidade de um professor nessa educação integral é muito forte. O Sebastião falou que nós comentando na faculdade, na fraternidade, que o aluno ele acompanha o professor até mesmo depois que ele sai da sala de aula. Então, se um aluno passa e vê uma professora num ato menos nobre, em algum lugar, em alguma esquina, em algum barzinho, ele acaba desvalorizando essa professora. Ele pode até fazer o que ela está fazendo, mas ele não quer que ela faça, porque ele vê ela como esse ser que direciona ele para algo melhor do que ele está vivendo. Então, o que eu queria comentar bem aqui, né? Primeiro isso daí, que a instrução, a educação seria relembrar mesmo o passado. Nós temos aí o cursinho aí, quem passou por um cursinho, o Marcelo deve ter passado, despeja em cima de nós uma quantidade de informação aí monstruosa. Muitos ficam até doentes emocionais no cursinho, né? Porque é uma quantidade de informação e você vai relembrando realmente. Porque a função do professor ali no cursinho é relembrar toda a matéria. Então, é muita matéria. Mas ele faz a função dele. Mas eu quero lembrar desses professores meus que fizeram as duas funções. A família é muito importante. Hoje nós estamos vendo aí os autistas aí, as famílias estão ficando tudo querendo em busca de dinheiro do governo para ajudar a pagar profissionais para ajudar na educação desses autistas. E nós estamos vendo que a educação dele está dentro da família. É a família, é a mãe, a mudança do pai, a mudança da mãe, a mudança da avó, do vô e de todos que rodeiam ele. Ele quase que exige isso para ele melhorar. Então, o professor também, ele pode fazer essa função. Quem sabe se eu não tivesse o professor de matemática lá, hoje eu não estaria aí buscando essa profundidade, essa espiritualidade sem amarras, porque se aparecer mais alguma coisa, eu vou atrás também, dependendo do conhecimento que eu vivencio, eu vou buscando mais e mais. E o Sebastião falou esse dia que é infinito nesse conhecimento. E pela escala angélicas e arcangélicas, nós temos infinito o conhecimento. Então, eu acho, sim, que nessa educação integral, o professor faz parte quando se dedica e quando compreende que ele pode ser essa alavanca que auxilia o aluno. Contigo, dona Miriam. A questão da educação integral, eu relaciono assim, a educação principal, né, a verdadeira educação é na casa, os pais, as avós, tios, que moram ali em torno do indivíduo
ele que está educar a questão moral, civil, religiosa, tudo. É em casa. Professores têm o complemento. Ele não tem tempo, tá? De educar, de ensinar a educação para as crianças, para o indivíduo, adulto também, né? O professor, ele fica assim, leva pedradas. Eu vejo aqui no estado de São Paulo, não sei aí nesse lado Mato Grosso, mas professores sejam maltratados, eles levam pancadas, gritam, agressão física e moral no professor. Mas por quê? Porque ele não tem educação dentro de casa. Eu vejo isso, é o que o Marcelo falou. Não é que ele é um mau professor, ele é, sim. O que ele não tem a habilidade de conseguir em quantas horas educar moralmente um aluno. Então, a gente vê isso, que a educação integral é um todo. A vida, nossa, temos que educar exatamente desde o nascimento até enquanto nós, né, vivermos, né? Eu eduquei 2 filhos, eu sei que eu eduquei bem, porque eu tenho um homem e uma mulher, são homem e mulher, né? Nós tentamos educar o Guilherme da mesma maneira, que nem você falou, Adriana, o seu pai, né, em férias, você falava para você fazer redação. Isso o Leandro faz isso com o Guilherme. Não é filho, é sobrinho. Então, é uma cadeia de educação que nós temos que cercar. Mas os pais acham que a obrigação é do professor fazer educação moral e individual para todas as crianças. Eu penso isso, porque tem que mostrar para nós adultos, mostrar o que nós temos aqui dentro de bom, educar nós, os adultos, para transmitirmos para a geração futura, né, as crianças que estão encarnadas. Esse tema é instigante, como disse o Marcelo, né? A gente vai ficar horas falando e com a fala de vocês vai me instigando também algumas ideias já que a gente trabalhou e que a gente está buscando desenvolver, né? Então, como o Sebastião coloca na obra, né, que educação transcende, ultrapassa o horizonte restrito de todas as definições colocadas aqui pelo Aurélio, né, mostrando que nós, como Joana coloca, equivale retirar, né, a essência do ser, na essência do ser, a potencialidade que ele tem. Né? A partir do momento que nós estivermos prontos para isso, e aí me fez lembrar aqui, quando vocês tocaram, né, tanto o seu Luiz como a dona Miriam, né, a importância da educação, ela tem que começar dentro de casa, e o lar é a nossa primeira escola, como disse André Luiz, né, falando sobre educação no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 16, mostrando para nós, né, a importância de sermos pais, né, e como que isso se processa dentro do nosso lar. Eu tenho exemplo familiar, né, hoje de uma mãe que está sofrendo muito, pois o filho está perdido nas drogas e nos jogos. E esse sofrimento, ela expressou assim, o que adiantou, escuta só, o que adiantou eu trabalhar 3 turnos para fazer a fortuna, né, entre aspas, dar todo o dinheiro e condição. O que adiantou? Aí eu pensei, realmente, ficamos pouco com os nossos filhos. Participamos poucos da vida dele. Então,
uma reflexão forte para você que corre atrás do ouro. O dinheiro é necessário, mas enquanto se está pai e mãe, a importância da nossa presença. Eu não tinha essa consciência. Eu tenho o Carlos Alceu, ele desenvolveu um problema que eu não percebi no desenlace do meu pai, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com outras vivências de desafios na nossa vida, que eu não vou relatar aqui. Ele desenvolveu pânico e tomou medicamentos fortes, além dos tratamentos psiquiátricos, de psicólogos e terapêuticos, que eu busquei outras alternativas, e o espiritual, óbvio, né? No centro espírita tratando. A pandemia foi um horror para muitas pessoas. Na pandemia, eu estava fazendo meu pós-doutorado lá em Florianópolis, Santa Catarina. Eu estava distante do lar, fisicamente. Quando eu cheguei lá em Florianópolis, né, em final de fevereiro, dia 16 de março, deu a pandemia, fechou a instituição. E aí demorou mais 15 dias para a decisão se eu permanecia vinculada ao programa ou não, como que eles iam agir até eles remodelar. E a Universidade Federal de Santa Catarina é muito rápida, né, e ativa. Não, a própria pró-reitora falou, ela pode voltar para o estado dela, porque eu falei para o meu professor, eu já estou à distância, né, eu conversava tudo online com eles, né, então tanto faz eu ficar aqui como ficar na minha casa. Então voltei para minha casa, continuei no meu estágio pós-doutoral, com as minhas atividades, e o principal, curei o Carlos Alceu. A nossa vivência, porque ele tinha que estudar em casa também, né, ele ficou à distância da escola, e nós tínhamos que viver junto. Então, para alguns falar, viver junto deu separação, para mim deu cura. Aí eu entendi a importância da minha presença na vida do meu filho. Então, são questões aqui para a gente falar dessa saúde integral e educação integral, Sebastião. Tem muito mais, mas vamos ouvi-lo. Já quase finalizando. Comentar mais um negocinho aqui, rapidinho, diante do que você expôs aí. Primeiro aqui é um textinho do livro do Hamilton também, que ele fala assim, os pais imaturos e despreparados são os que mais rejeitam e hostilizam a iniciativa de autonomia dos filhos. Prendem as crianças ao seu redor, por acreditarem que elas, ao se libertarem da dependência, deixarão de amá-los e considerá-los. Bem o contrário do que a Adriana acabou de trabalhar aí. E lembrando também algumas funções de alguns professores hoje, que na verdade estão alterando negativamente a cabeça dos seus alunos. Em vez de abrir e expandir ele para sair, procurar o cosmos, não. Estão prendendo ele em coisas pequenas, né? E deixando ele preso em algumas ideologias, que não seria a função dele, né? Que seria de expandir essa mente. Eu fiquei lembrando o tempo todo, quando vocês falavam, de Sócrates, que seria uma boa metodologia nós buscarmos e colocar em nossas escolas na atualidade. Porque fiquei pensando também, não é só a educação por intermédio dela que nós fazemos emergir do ser aquilo que ele possui. A função do professor é semelhante, porque foi o que o maior educador da humanidade, humanamente falando, ou de seres mais primários, para não falar de Jesus e outros avatares, foi Pestalozzi, porque ele ganhou esse título. E ele se preparava de tal modo que ele entrava na consciência dos alunos e trazia também o que eles tinham já de instrução, não é só de educação.
Aí o que faltava para nortear, porque Kardec foi um de seus alunos, para nortear a vida dos seus educandos, ele ia para a natureza, mostrar o que a natureza oferta como instrução. E ficou muito claro para ele que, de acordo com os potenciais nobremente qualificados dos mestres, dos professores de todas as frequências, às vezes eles nem precisam falar nada. Só o contato com os alunos, por mais que eles não queiram ouvir, nunca mais serão os mesmos. Mas ele precisa se preparar para não ficar magoado. Marcelo agora vai entender e vai ficar mais tranquilo, porque não adianta culpar os pais, eles não tinham esse preparo, ou foram induzidos para trilhar por outros caminhos. Porque os pais, sem perceber, e até eu penso para o futuro, em fazer um curso para ensinar os pais a ser pais. Porque para conceber um filho, eu preciso de preparo. E eu percebi isso, e nós trabalhamos nisso, e o Alessandro e a Valéria compraram a ideia, assim como o Bruno e a Fernanda, e ambos, né, esses dois casais, se prepararam para ser pais, e já concebendo suas filhas, são 2 filhas, de parto natural em casa, à moda antiga. Vocês já vão nascer trabalhando. Tem esse negócio de ser facilitado o nascimento, já querendo moleza desde os primeiros instantes. E houve todo um preparo consciente de que tudo que eles pensassem, sentissem, falassem ou vivessem, eles já estavam transferindo caracteres para esses nascituros. Ou seja, a educação do filho começa antes dos pais nascerem. Curiosamente. Então, quando eu estou nascendo, eu já estou criando caracteres para os meus futuros filhos. Porque tudo que eu criar em meu próprio psiquismo é o que eu vou, de alguma forma, colocar à disposição desses seres. Não por acaso a espiritualidade nos esclarece, para ser mais exato, é Joana de Ângeles, que no ventre, ou até antes da concepção, o espírito aprende 10.000 vezes a mais do que depois que nasce. Então, se tivermos consciência e aproveitar esse período, vai faltar muito pouco para depois do nascimento. Mas segundo o pai, o professor, médico, cientista e espírita consciente, Sérgio Felipe de Oliveira, se ensinarmos só sobre Deus e trabalho, só sobre o arquiteto de tudo isso, e que ele trabalha sempre, e que devemos trabalhar por nossa vez, de 0 a 3 anos, que a criança ainda aprende 4.000 vezes a mais. Pois pode soltar que não erra o caminho. Mas se eu negligenciar esses períodos como pai, ou se os pais não souberem disso, aí eles vão ver os seus filhos serem educados. Antigamente, não sei se hoje ainda tem muito, mas ainda tem, embora mudou para o celular, para o computador. O videogame só mudou o nome, o jeito. Vou deixar os joguinhos que foram preparados para desviar os valores da própria criança. Que eles foram feitos com um propósito, para alienar essas mentes inocentes. Mas um consolo imenso para o Marcelo, e ele está representando todos os professores
que às vezes traz esse pequeno trauma, é que o que ele fizer no mundo dele, voltando a atenção para si mesmo, que é a busca dele com tanta sinceridade, humildade e empenho, ele está fazendo para o mundo inteiro, e não só para o planeta Terra, o processo de instrução e, ao mesmo tempo, até de educação. Porque ele está permitindo vir os seus próprios alunos para que eles venham à tona, e ele vai ofertar o que possui, sem se sentir apequenado. Fala, com o que eu estou propondo, eu vos atraí. E os reconheço. Não me envergonho de vocês. E vou gravar em vocês os novos caracteres que eu construí. Aí lembra-se de Sócrates outra vez. Não brigue com o velho. Não brigue com a mágoa, Marcelo. Que isso é natural, porque os pais deveriam ter consciência dessas responsabilidades para não transferir para vocês. Construa um novo método. Sai da caixinha. Por mais que não dê para fazer isso dentro de sala de aula, dá para fazer no seu mundo. E se fizeram o experimento do 100º macaco e se provou que a experiência daqueles chimpanzés numa ilha isolada, que a mais próxima era 300 quilômetros, na semana seguinte, todos os demais da mesma ilha estavam fazendo a mesma coisa, sem contato com a outra. E no percurso de 1 mês até 1 ano que foi observado, toda a espécie no mundo inteiro estavam fazendo a mesma coisa, sem contato um com o outro. E hoje sabemos que nós estamos conectados com o universo, lembrando do educador ou do instrutor Allan Kardec. Um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Ou seja, eu já estou instruindo, eu já estou educando todas as minhas vivências num novo projeto que eu quero construir. Mas também eu entro em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, da mesma forma que o trabalho está sendo feito em nós estamos exportando tal conduta ou tais informações. Por isso que, no silêncio do nosso projeto ou do nosso propósito iluminativo, nós mergulhamos a nossa própria essência nas consciências que nós direcionamos para uma ressignificação. Que nós estávamos escrevendo também antes de começarmos a live, esta ressignificação do subconsciente, essa iluminação do inconsciente e esse florescimento do nosso consciente para a expressão da superconsciência. E esse trânsito de informações entre o que eu quero e sei, entre o que sei e faço, e entre o que faço e me torno. E há distâncias significativas, porque às vezes eu nem sei o que fazer. Eu apenas quero, mas nem sei por onde começar. Aí eu preciso de alguém que já tenha essa expertise. E seja você, em Dourados, no seu espaço de estudo, que nem vou chamar de escritório, ou o seu santuário. Você está transmitindo, independente da internet, para todos que se interessam pelo o seu conteúdo, mas para todos que não se interessam também. Porque se um simples neutrino
a cada segundo 1 trilhão deles atravessa todos os corpos, levando as informações que neles jazem, com certeza, quando você expressa a sua consciência pelo intermédio de sua inteligência intelectiva, emotiva ou espiritual, ou por sua inteligência ética, não tem como o ser mais perverso, mais incrédulo, mais refratário, segundo Leon Denis, ou conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, a luz do amor com que se faz, eles cedem mesmo a contragosto ao toque desse verdadeiro amor. Então, o que mais importa, Marcelo, e todos os demais mestres e professores, porque de uma forma ou de outra, professores, mestres, todos somos. Porque temos, no mínimo, o nosso próprio universo para fazer. Então, o que mais importa é fazer com amor aquilo que faz. Não fazer só pela obrigação ou para fazer jus ao salário. Fazer daquele instante, naquele momento presencial ou não com seus alunos, o que você gostaria que fizesse se estivesse no lugar deles. Às vezes eles falam que não querem nos ouvir ou se comportam como tais. Mas, como eu disse, se entrou na sala de aula, a aura do professor acolhe todos dentro. E eles, ouvindo com os ouvidos físicos ou não, vão ouvir com os ouvidos da consciência. Mas nunca mais serão os mesmos. Só dificulta a situação. Às vezes eu quero forçar a barra. Quero exigir algo que às vezes eu não dou para mim mesmo. O domínio em sala de aula, ele depende do autodomínio. Porque a serenidade no processo de autoconfiança, quando eu adentro a sala de aula, que a minha época, nenhum aluno poderia chegar após o professor. Se chegasse, não entrava. Então, o mestre tinha autoridade. E tinha autorização dos pais até para dar um puxão de orelha, o que fosse necessário para colocar o caboclo no prumo. Agora, hoje, a gente não pode nem olhar de forma assim meio profunda, que você já pode ser processado pelo um olhar. Mas isso está recuando no tempo e nós vamos refazer o caminho. Em breves dias, voltará a autoridade de fato do professor em sala de aula e o respeito merecido para curarmos essas feridas por conta do desmoronamento do nosso ensino em todas as suas expressões quando falamos de ensino acadêmico. Mas para isso existem os mestres, os professores espirituais, que estão sempre prontos a nos ajudar nesta autoeducação, nesta maior instrução para o nosso perene, necessário e enobrecedor despertar consciencial. Maravilha! Vou deixá-los aí, então, com essa tarefa de todos que estão aqui conosco, né, e alguns se expressando. Pamela colocou aqui que, segundo os estudos que ela está realizando, a instrução não vem separado da educação de jeito nenhum, né, Sebastião? Não tem como a gente não trazer a informação, o conhecimento, é tudo junto. Isso que é educação do ser integral, né? Isso. Pestalozzi não era chamado de professor. Todos os seus alunos o chamavam de pai. Ai, que lindo.
lindo demais, né? Então, é uma oportunidade que todos nós estamos tendo hoje, né, de ampliarmos a nossa visão sobre o educar, né, sobre esta questão de promover em nós, conduzir para fora o que nós já temos em nós desenvolvido e aprimorarmos, né, conhecendo-nos e preparando-nos para nós sermos, né, esse ser ético, moral, com respeito, com libertação, dos direitos e deveres para com todos, né? Então, isso é muito importante. Vamos aqui encerrando, né? Eu agradeço muito, muito mesmo a presença de todos que estão nessa sala. Gratidão pela presença de vocês. Deixo aqui um abraço para a Eurípides, que participou semana passada, provavelmente algum problema hoje, né? Então, que todos que já estiveram aqui conosco mais pertinho recebam o nosso abraço, nossa gratidão. Gratidão a todos vocês que estão aí, né? 9 pessoas aí aparecendo para nós aqui. E nós vamos encerrando, então. Peço para cada um dar sua palavra final. Fala, Sebastião. Antes da palavra final, mas pode ser na palavra final, só o convite para mais tarde. Isso. Que hoje, de fato, a aula Jesus, seus milagres, seus feitos. Ai, que lindo. Não vamos perder mais tarde, pessoal. Vou passar então aí para o Marcelo dar o seu tchau, Dona Mira, Luiz e o Sebastião. Um beijo no coração de vocês. Bom, foi bom estar com todos vocês aí. Como sempre, muita coisa a refletir, muita coisa a modificar. Muitas coisas ainda não encontram respaldo nesse ego, nesse egoísta que aqui está. Mas só o tempo para refletir e as marteladas da vida para ensinar, né? Um abraço a todos. Obrigado a todos também pela participação. No próximo estudo, nós vamos continuar batendo nessa mesma situação. Quem lê o trechinho aí vai ver que ainda insistindo ensina em cima dos professores, na educação moral dos seus alunos. Obrigado a todos. Um ótimo final de domingo. Lembre que às 5h30 tem o nosso irmão Sebastião, né? E vamos aprender toda a semana inteira, refletir tudo que nós não fizemos na educação. Eu acho que devemos pensar isso, o que nós falhamos nessa parte. Será que nós educamos o meu vizinho, meus filhos, meus parentes? Vamos pensar nisso. Um ótimo final de domingo. Beijo, estou com Deus. O mais importante em tudo isso, Dona Miriam, Luiz, Marcelo, Adriana e todos os nossos espectadores. Eu não me lembro, não sei onde está inscrito, que Jesus ficou acusando Paulo de Tarso após o seu despertar. Mas me lembro claramente que o que valorizou-se na vida desse ser foi após o seu despertar para frente. O para trás serviu para ele de referências. Porque ele não só perseguiu, prendeu, ele chegou a esquartejar pessoas que acreditavam em Jesus. E não me lembro também, em relação ao Francesco de Assis, que foi para a guerra, e para voltar vivo da guerra, ou você foge, ou você precisa eliminar seu adversário para sair esfolado, às vezes mutilado ou ileso, porque não tem muitas opções. Eu que fui militar, a gente prepara sempre para isso. E não me lembro também da acusação de Jesus em relação quando ele era beberrão, prostituto, arruaceiro,
né, fazia chacota com mendigo em praça pública. Mas me lembro quando ele despertou. E o que foi valorizado foi o que ele fez do seu despertar para frente. Assim como Santo Agostinho, que quase enlouqueceu Santa Mônica, até os 30 e poucos anos, que nunca desistiu de seu filho. E o que nós sabemos é o que ficou após o seu despertar. Então, para todos nós, pais, mães ou mestres e professores, o que importa é o agora. Se hoje eu descobri uma maneira de fazer diferente, Deus não nos culpa pelo ontem. O amor cobre a multidão de pecados, como ficou nos evangelhos. O que fizermos hoje, a construção do novo, ou neste intérmino vir a ser, vai repaginando o ontem. O ontem é a nossa história, que não deve ser motivo de envergonharmos dela, de nos culpar, de nos dilacerar por conta do que fizemos. Porque se Deus, de fato, é a suprema sabedoria, Ele não espera aquilo que não temos. Ele nos conhece. Se Ele é a inegável onipresença, Ele estava em todas as cenas, e está. E se Ele é a insuperável onipotência, se fosse para ser diferente, se tivéssemos a maturidade necessária, Ele tinha nos capacitado para fazer o que estamos acordando hoje, há milênios atrás. Então é agora, o nosso eterno agora. Então, se daqui a 1 minuto ou a 1 segundo eu compreender de forma diferente, como muitas pessoas nos questionam, mas na palestra passada você falou tal coisa, agora parece que você está desfalando. Eu falo, não, só estou colocando mais um ponto no meu conto. E erros explicados tornar-se-ão grandes verdades. Mas o que é verdade hoje pode não ser amanhã também. Então, aguardamos vocês nos próximos estudos, e em especial agora às 17h30. E com certeza, quando se fala diretamente de Jesus, seus milagres e seus feitos, em relação a nós, médiuns e curandeiros, porque a comparação vai ser essa, se é diferente o processo entre ele e nós, vai valer a pena mais esse momento, como valeu esse momento agora que nós estamos terminando. Abraços de luz e paz, amor e gratidão a todos. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.